O perdão de Deus e o perdão do homem é algo que anda junto. O perdão de Deus e o perdão do homem é algo que anda muito junto. Então abra sua Bíblia aí, certo? Em Mateus 18. Abra aí Mateus 18, do 21 ao 31. Certo? O perdão de Deus e o perdão do homem. Mateus 18, do 21 ao 31. Eu vou trazer a primeira parte, certo? Diz assim, ó, palavra de Deus. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Aí Jesus cita uma parábola sobre o perdão. Ele segue sobre o tema perdão com a parábola até o 31. Vamos lá, olha só. Por isso o reino de Deus, o reino dos céus, pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocavam-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Vamos continuar até o 35. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, o perdão, ele é como um bumerangue. Vocês conhecem aquele objeto esportivo do bumerangue, né? Você joga ele e ele volta para quem o jogou, certo? Ele é um objeto esportivo, ou então uma espécie de brinquedo também. Então tem pessoas que têm habilidade, jogam eles, voltam para a mão da pessoa, entendeu? Então o perdão, ele é mútuo, é a mutualidade, ou seja, é uma troca, certo? Eu perdoo, tu perdoas, entendeu? É uma troca, ou seja, ao mesmo tempo que eu perdoo, eu recebo também perdão. Eu não posso viver sem o perdão. Uma certa vez eu vi num desses noticiários policiais lá em São Paulo, que passa, não me lembro agora quem era o repórter, mas faz muitos anos mesmo, muitos anos, mais de 10 anos, chegou os assaltantes, sequestraram a família, o marido não estava em casa, estava a mulher, os filhos, certo? E, inclusive os filhos eram mais filhas do que filho, certo? Os caras entraram, pegaram a mulher, fizeram de refém, estupraram ela na frente das meninas. O menino eles isolaram no lugar lá, né? Amarraram lá o rapazinho, estupraram. As meninas, eles também molestaram as meninas,
certo? Estruparam os meninos, foi uma coisa horrível. No final ele matou todos. Matou a mulher, matou as filhas e matou o filho. Matou todos. Isso passou no noticiário, uma coisa assim chocante no Brasil. O que aconteceu? O homem era cristão e a família também. E pegaram aqueles bandidos. Foi para a cadeia e num dia que ele foi dar o depoimento dele na delegacia, o repórter perguntou, né? E o senhor, o que é que o senhor tem vontade? Até nessa época estava muito em alta a questão da pena de morte no Brasil, estava muito, o povo estava clamando demais por pena de morte, mudasse a lei para as penas de morte, por causa dessas barbaridades, né? E aí perguntaram para ele, e o senhor, quer que o senhor agora seja sincero, o que é que o senhor deseja no seu coração, que o senhor tivesse a oportunidade de estar com esses homens e tivesse a oportunidade de fazer alguma coisa com eles, o que é que o senhor faria? Ele olhou bem na câmera, você parece que estava olhando nos olhos do Brasil todinho. Ele disse, eu sei que ele matou, ele destruiu minha família toda, ele acabou com minha família toda, ele não só me deixou viúvo, ele me deixou também sem filhos, sem família nenhuma. Eu não tenho mais casamento, eu não tenho mais filhos, não tenho mais nada. Mas em nome de Jesus eu perdoo eles. Aquilo foi chocante para mim. Porque eu confesso a você que quem viu aquilo ali tinha vontade de devolver com a mesma moeda o que eles fizeram. Mas é isso, o perdão é isso. A gente perdoar as pessoas é evangelho puro. Ser evangélico é fácil, irmãos, principalmente nos dias de hoje, que virou uma moda, virou um modismo. Agora, viver o evangelho é que saiu há muitos e muitos anos, saiu de moda há muito tempo. As pessoas não vivem mais evangelho. Você, quando lê aqueles livros de grandes homens como Spurgeon, né, Charles Finney, Oswald Smith das missões, você vê que aqueles homens, eles viviam o evangelho. Eles viviam o evangelho. Você vê pela forma como eles escrevem as coisas, como eles colocam a vida deles. Você vê na Bíblia, os apóstolos viviam o evangelho. Jesus Cristo vivia o evangelho. Entendeu? E interessante que não tinha muita dificuldade, não. As pessoas pensam que Jesus era um coitadinho, que ninguém seguia ele. Mentira, meus irmãos. Tinham 5.000 homens seguindo ele, a igreja era muito grande. É tanto que ele teve que dar de comida para 5.000 homens. 5.000 seguidores. Fora mulheres e crianças. Isso dá uma base de mais uns 20.000 aí, se juntar aí tudo. Um pacote só. Então Jesus não deu só comida para os 5.000 homens, mas umas 20.000 pessoas. A igreja de Jesus tinha 20.000 pessoas, se fôssemos pensar na igreja que estava seguindo Jesus, no Monte das Oliveiras, para onde ele ia, e aquelas pessoas seguindo ele. Então veja bem, o próprio Jesus que tinha essa igreja grande, a gente pregava o evangelho. E o evangelho é justamente isso. Jesus falou o quê? Né? Nas bem-aventuranças. Ele falou assim, olha, bem-aventurado os pacificadores. Aquela pessoa que procura não aumentar o problema, mas pacificar as pessoas que estão causando problema, né? Bem-aventurados são os pacificadores, né? Bem-aventurado, Jesus disse assim, olha, bem-aventurado não, Jesus disse assim, alegrem-se e regozijem-se quando vos perseguirem por causa da justiça. Mas a gente não faz isso, é difícil. Você vê hoje que a gente não se alegra com isso. Você vê o Paulo, né? Paulo tinha todo o direito de não perdoar ninguém, se fosse o caso. Paulo foi açoitado de vara, de chicote, certo? Foi como é que diz? Colocaram Paulo e Silas e Barnabé de cabeça para baixo, algemados. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, nu. O Tiago foi todo decapitado. Toraram os pedaços deles e viram na rua de lá onde ele estava. Então, o cristianismo tinha todo o direito, esses homens, pelo senso comum, pelo senso da humanidade, eles tinham todo o direito de não perdoar ninguém.
de sair amaldiçoando e praguejando com todo mundo. Mas o que foi que eles fizeram? Eles mantiveram o evangelho, o princípio de amar o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é justamente a gente estender o perdão às pessoas. E não é fácil. Não vamos dizer que aqui é fácil não, porque a gente aqui não tem uma criança, não é fácil, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que a gente só se conhece na hora H, na hora que a situação está. A gente não sabe que a gente é. A gente pode até dizer assim, não, mas fosse comigo eu não perdoava. A gente pode até afirmar isso, tá entendendo? Mas às vezes na situação você se mostra, pela serenidade do Espírito Santo, pelo fruto do Espírito, perdoar tal pessoa, tal coisa. Isso pode acontecer. E não é só a questão do perdoar, e também pessoas que aceitar o pedido de perdão, né? Isso também tem questão de ser perdoado. A partir do momento que eu e você, nós decidimos perdoar, você sabe que a gente planta? A gente planta que quando a gente fizer alguma coisa errada contra alguém, a pessoa vai ter misericórdia, compaixão da gente, vai perdoar a gente também. Uma coisa chama a outra. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Então a mesma coisa é o seguinte, quando eu vivo o Evangelho, quando eu planto o Evangelho, eu puxo o Evangelho. Se eu sou cheio de compaixão, eu vou atrair para mim compaixão. Entendeu? Se eu tenho misericórdia, eu vou trazer para mim misericórdia. Agora, se a pessoa é ignorante, se a pessoa é uma pessoa que se magoa com qualquer coisa, não consegue ter uma boa convivência com os outros, não consegue viver em paz, né? Que a Bíblia diz seguir a paz com todos, né? Se a pessoa não tem isso, ela vai viver uma vida todinha, uma vida medíocre espiritual. Entendeu? Porque é impressionante como nós crescemos quando nós perdoamos. É impressionante. Não é fácil. Não estou dizendo isso para estimular o erro, mas não é tarefa fácil. Mas é um exercício. A pessoa que tem dificuldade com mágoa, com perdão, só existe uma forma dela sair dessa situação e crescer. É exercitar perdão. É o exercício que vai fazendo a pessoa sair de tal situação. Ela não vai conseguir sair daquela situação da mágoa, o coração sujo, doendo, amargurado, angustiado, chateado, cheio de ódio, entendeu? Às vezes, ressentimento, cheio de vingança. Essa pessoa só conseguirá crescer espiritualmente quando ela começa a exercitar o perdão. Não, mas ele fez isso comigo, mas eu perdoo. Foi o que Jesus disse, todos blasfemavam de Jesus. Passavam pela cruz, porque na cruz só ia quem não prestava mesmo. Só ia salteadores, bandidos, toda a qualidade que não prestava. As cruzes não é aquela cruzinha limpa. Não é aquela cruzinha limpa que a gente vê nas figuras, não. Eram cruzes sujas de sangue dos outros, de bandidos. Então Jesus, você imagina a cena, meus irmãos. Eu tento imaginar e eu fico horrorizado. Você imagina as cruzes, todas elas impregnadas de sangue de várias pessoas que foram executadas à morte pela lei de Roma. Imagina a situação. Não é brincadeira não, né? Os soldados romanos não iam passar o tempo como quem vai polir um carro polindo cruz. Porque eles eram muito perversos, muito maldosos, certo? Sem misericórdia nenhuma. Se tinham prazer em bater, sabe? John Stott, acredito que foi ele, escrevendo que no John Stott, ele mostrando num dos seus livros os instrumentos de tortura que eles gostavam, com prazer de torturar. A história romana, você vai atrás da história romana, os romanos gostavam de torturar com prazer. Não é uma coisa assim, não, vou fazer forçado. É contra o meu sentimento, não. Eles iam com sentimento de vitória, de regozijo, de alegria, com aquela perversidade, torturar o ser humano. Então imagina aí, Jesus naquela cruz, miserável, suja,
certo? Todo ensanguentado. O que é que ele disse para aquelas pessoas que blasfemavam? Perdoe-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Entendeu? A gente tem que, quando a gente começa a trazer o Evangelho para dentro da gente, quando a gente começa a realmente se esforçar, certo? Uma consciência de dizer, Deus está com a razão e eu não, a gente começa a viver o Evangelho. A gente começa a realmente se aproximar mais de Cristo, ficar mais parecido com Jesus. Entendeu? E aí perdoar já não é um sacrifício, porque é um exercício cristão, bíblico, um princípio espiritual para todos nós. Então veja bem, a importância do perdão, certo? Ele é um requisito para ser perdoado. Então veja bem, a importância do perdão é tão grande que ele traz um requisito de futuramente eu ser perdoado por alguma falha que eu fizer. Vamos abrir em Mateus 6,14. Mateus 6,14. Olha só, isso é bem conhecido, esse texto, né? Isso é o final, praticamente, da oração de modelo que Jesus deixou do Pai Nosso. Né? O pessoal ora, às vezes, as pessoas só fazem a oração até a tentação, mas esquece o principal, o finalzinho diz tudo. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Você entendeu? Perdão de Deus, perdão do homem. Está junto. Ou seja, como é que isso reflete? Como é que isso funciona? Da seguinte forma: quando eu estendo perdão para os homens, Deus estende o perdão para mim. Quando eu não perdoo os homens, Deus também não me perdoa. Aqui, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Quer dizer, Deus colocou uma condição. Se você perdoa, eu te perdoo. Lá no texto do capítulo 18, você viu lá? Ele disse assim, olha, para você ter o reino dos céus, para você ir para o céu, então você tem que perdoar. Então quando a pessoa não perdoa, Deus não perdoa. Qual é a consequência disso? Você ouvirá uma vida de mágoa, não perdoando as pessoas, né? A lógica do texto você sabe, não precisa nem tocar no assunto. Direito ao céu nós não teremos se nós não perdoarmos, né? Porque o reflexo do Evangelho é um princípio do Evangelho, eu perdoar para ser perdoado, certo? É um requisito. O perdão, ele traz libertação. O perdão traz libertação, sabe? O perdão, por exemplo, José do Egito. José do Egito foi preso. Não vamos começar do começo, o negócio foi mais cruel, né? Os irmãos dele tinham inveja dele horrível. Aí vai, os irmãos pegam ele, com aquela inveja, jogam ele dentro de um buraco. Tinha mágoa um bocado, não tinha o coração de José. Chega uma caravana de egípcios, eles vendem o irmão como escravo. O irmão vai lá ser escravo de uma patente do Egito, do faraó, Potifar, certo? Lá, vai para dentro como escravo, vendido como escravo para dentro da casa do tal Potifar, passa a ter problemas com a mulher do cara, que começa a perseguir ele por ser jovem, por ser bonito e tal, e ela tinha esse problema de adultério, certo? E ele foge, ele é injustiçado por esse Potifar, que na verdade queria era proteger a sua honra, mas ele sabia qual era a índole da mulher dele, ele sabia, certo? Aí ele coloca o coitado do José lá na prisão, José fica preso lá, Deus de alguma forma milagrosa usa José com os sonhos, certo? E ele passa a ser uma espécie de governador no Egito. Lá na frente os irmãos dele estão lá, que fez ele passar por todas essas mágoas, essas coisas, essa vergonha todinha. Os irmãos dele estão lá para atrás de alimento. O que é que a Bíblia diz? José começa a fazer o jogo que eles fizeram com ele. Pega o irmão dele, deixa preso,
pega no seu, e começa a fazer aquele jogo da mágoa, né? Da vingança, né? Do ser vingativo, né? E tal, a ponto que eles ficam desesperados por causa do seu pai, Jacó. E no final da história, o bonito é o final. O bonito é o final. É que ele tinha essa mágoa todinha, mas estava com o coração aberto para Deus, para perdoar. E ele abre o coração, rasga o coração, chora, dizendo para os irmãos dele que ele era José, entendeu? E tal. Ali eu acredito foi quando ele entendeu o propósito de Deus, né? 2 propósitos Deus tinha: tanto salvar a humanidade no contexto que estava ali, da fome que estava acontecendo, e a sua família, e o propósito de Deus trabalhar no coração dele, que ele estava cheio de mágoas e vingança. Deus libertou José, né? E o perdão traz segurança. Olha, quando a gente perdoa, quando a gente alcança o perdão, a gente fica seguro. Quando a gente não tem perdão, ou quando a gente não perdoa, a gente anda inseguro. Aquela sensação que as pessoas não confiam. É ruim isso, né? Algo psicológico. Você vê que esse psicológico manifesta que o ser humano precisa de perdoar e ser perdoado. A insegurança é justamente estar mostrando que o ser humano precisa do perdão, certo? O perdão traz espiritualidade. Quando a pessoa não perdoa, ela está na carne, está nas obras da carne, no ódio, certo? Ela está na ira, né? Coisas assim. Aí quando ela perdoa, ela traz para si o quê? Um crescimento espiritual, né? Infelizmente, nós às vezes existem igrejas, infelizmente, que quando a pessoa comete algo, aquela pessoa passa a ser o patinho feio da história. Mesmo que a igreja perdoe e tal, mas a pessoa fica marcada. Isso é ruim, isso é traumático. Isso não é perdão, certo? Porque nós somos o pecado e cometemos pecados porque nós somos pecadores. Não adianta dizer aqui que a gente não peca não, porque a gente só peca porque a gente é pecador. Está na nossa natureza. Agora nós temos uma vantagem, certo? Jesus já nos justificou de todo pecado. Mas, né, existe esse problema, né, em algumas igrejas em que as pessoas não conseguem ver aquela pessoa com os mesmos olhos que tinha antes. Marcam ela de forma mal, né, e perseguem. Então, o perdão, a importância do perdão traz espiritualidade. Também resolve problemas psicológicos e físicos. Olha, o que tem gente, problema psicológico, porque não perdoou. Eu conheço um monte, muita gente. Conheço muita gente que não dorme direito. Gente que quando toca no nome de determinada pessoa, ela fica para matar um, quebrando tudo, dizendo todo tipo de absurdo. É só triscar no nome. Triscou no nome, ela manifesta que está magoada. Físicos, o perdão, a falta de perdão traz problemas de saúde. Além de psicológico, traz problemas cardíacos seríssimos, problema de nervo, certo? E consequência disso a morte, né? A morte, que vai estar, né, se envenenando com tanta coisa ruim, né? Com remédios e tudo mais, e o corpo vai perdendo as forças até chegar à morte. Para finalizar, o perdão é proteção para conflitos espirituais. Vamos abrir a Bíblia? Lucas 17:4 fala que o perdão traz proteção para conflitos espirituais. Viu? Está em conflito espiritual, talvez seja um problema de perdão. Aí traz, certo? Proteção, viu? Para conflitos. Conflitos quer dizer batalha espiritual, né? Luta espiritual, certo? 17:4 afirma assim, ó: e se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo arrependo-me, perdoa-me. Conflito, pessoa que vem várias vezes no dia, quer dizer, a pessoa que vem, comete várias vezes no dia com você uma coisa,
certo? É porque ela está em conflito com você. Então, Jesus está dizendo assim, se ela vier várias vezes no dia, certo? Conflito com você, lhe magoando, Jesus diz o quê? Perdoa-me. Porque você vai estar se protegendo. Você está protegendo seu coração, seu psicológico, seu físico, sua vida espiritual. Se você não perdoa, você está entrando, certo, nas trevas e está com um sério problema nas trevas. Efésios 4:32 afirma também a proteção, certo, para conflitos espirituais. Efésios 4. Antes, afirma assim a palavra, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Voltamos àquele problema lá que Jesus levantou. Eu perdoo, né? Deus perdoa se você perdoa. Se você não perdoa, Deus não perdoa. Aqui, ó, perdoando-vos como Cristo vos perdoou. Cristo me perdoou. Então por que eu não vou perdoar igual ele? Né? Sim. Isso, eu ia falar agora mesmo. O problema da pessoa que não se perdoa é porque essa pessoa ela tem problema de baixa estima. Ela tem um problema de sentimento de culpa tão grande. Geralmente é aquela pessoa que tem um perfil assim, que é muito correta. Geralmente essas pessoas que são muito corretas, entendeu? Que faz coisa muito certa, muito certinho, tal demais, são as pessoas desse perfil psicológico aí. Quando elas fazem uma coisinha que ela acha que é um bicho de 7 cabeças, uma tempestade dentro do copo d'água, é claro que a gente não pode, a gente tem que pedir o perdão, acredite no perdão de Deus e pronto, e se perdoe. Mas o problema é que nesse perfil, as pessoas dizem, eu fiz isso, aí ficam com sérios problemas de vergonha, não conseguem encarar as pessoas, porque fez isso, porque ela tem esse perfil. Mas a pessoa também que não se perdoa, ela vive oprimida também. Eu sei. Até hoje eu vejo que aquele guarda-mágoa em relação a isso. Ela não consegue perdoar. Aí Ela fica se questionando, sei. Aí ela encara as pessoas dessa forma. E ela se isola das pessoas. Se isola. Se exclui, né? Aí acontece uma situação, ela recua. Aí é terrível. Então já houve um problema psicológico, já afetou a vida dela aí, esse trauma que ela tem aí. É ruim, não é bom, né? Aí essa pessoa ela fica com problemas espirituais, não tem uma constância espiritual, não cresce, sabe? Ela não quer participar de nada, entendeu? Ela se invocou de uma forma que ela se acha inútil. Afetou feio, né? Então é o que diz a palavra. Vamos para Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Acompanha aí. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros.
se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quase a mesma coisa que ele disse lá em Efésios, né? O apóstolo Paulo. Só que ele dá uma recomendação aqui sobre a questão do suportar. Certo? Suportar em amor, né? As pessoas confundem porque se suportar. Pode falar, irmã. Tipo, no sentido assim, eu não aguento, ela não suporta, né? As pessoas confundem mais no suportar do que a pessoa não gostar. Aí eu acho que é algo diferente, né? Você suportar em amor, né? Não é porque eu tenho que suportar porque a Bíblia. O cansaço, o peso, né? É em amor. Justamente, em amor. Justamente. Amém. Marcos 15. Do 3 ao 5, o Evangelho de Marcos. Marcos 15, do 3 ao 5, diz assim: ao 5 diz assim: E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Pilatos estava maravilhado, impactado, é isso que quer dizer, com Jesus ficar em silêncio com tanta acusação contra ele. Isso é mostrando o coração perdoador de Cristo, né? Hebreus 10:30 também fala sobre a proteção em conflitos espirituais. Concluindo essa primeira parte, certo? Com esses textos, diz assim: Porque bem conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Então nós não podemos ter sentimento de vingança, de mágoa, porque Deus não fará vingança, né? Deus não causará como é que diz, a justiça. Então nós não podemos alimentar o sentimento de vingança, certo? Porque a justiça e a vingança vem de quem? Vem do Senhor. Para concluir, de fato, aqui, Romanos 12:19, para a gente terminar mesmo, certo? A primeira parte, Romanos 12:19. Diz assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: Minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Aí tem um texto que diz assim: Irai-vos, mas não pequeis. A gente pode aceitar, a ira vem porque é algo do ser humano. O ser humano ele tem a natureza e é lógico que pode bater a ira, porém a gente não pode dar lugar ao pecado, certo? Aí, porque diz, mais uma vez, se repete, a vingança é do Senhor, certo? Então a gente não pode desejar o mal para as pessoas. As pessoas que não perdoam desejam o mal. Usam termos chulas e feios. Feliz, né? Feliz, esse triste, né? Às vezes, gente, num ambiente familiar, quando uma esposa está magoada com seu esposo, às vezes ela faz do filho a vítima. Ela faz o filho, certo? A figura do pai. E tudo que ela quer dizer com o pai, ela desconta no coitado do filho. Isso não é certo. O filho não tem nada a ver com o relacionamento conjugal dos dois. Tem que perdoar, né? Não pode se vingar numa criança,
Porque senão vai ser problemas sérios psicológicos. A criança vai crescer como? A criança vai crescer acreditando que ela é igual ao pai, primeiramente. Então, se o pai for um tremendo de um traidor, de um adulto, ele vai crescer assim: eu sou igual ao meu pai, minha mãe está dizendo direto, está fazendo a propaganda para mim que eu sou igual a ele, portanto, coitada da mulher que foi esposa desse garoto, né? Segunda coisa, essa criança vai crescer com depressão, porque ele vai se olhar e ele vai dizer: poxa, eu sou um triste, eu sou um infeliz, eu não presto. E minha mãe me disse, figura de autoridade. A mãe disse, então, não é que palavra de maldição, não, é que criou, tá entendendo? Criou, projetou nessa criança, no seu psicológico, a crença que ele é tudo que não presta que a mãe está dizendo. É isso, certo? Pronto. Aí passou uma época, a professora começou a questionar porque eu não aprendi. Todo mundo já sabia dessa letradação. Aí eu pensei na sala dela, conversando com ele. Sim. Travou o entendimento do menino. Sabe disso? É triste. Dizendo essas coisas. Verdade. Tá vendo aí? Melhores alunos, olha só. Me libertou-se. Quer dizer, quando chama a menina de prostituta, entendeu? Ela cresce com aquilo. Sua mãe é não sei o quê, o cara que é bruto, ignorante, né? E ele usa palavras de baixo calão mesmo, chula mesmo, coisa feia, mal educado, sabe? Sabe o que é? E diz palavras horríveis com a sua mãe, não sei o quê, na frente do filho. E se ele tem uma pobre filha lá, e ele diz: você é igual à sua mãe. Aí tudo que ele diz com a mãe, a filha está ouvindo. E então, sabe que sou isso que meu pai está dizendo com a minha mãe. Ele cresce, aí quando a menina faz coisas terríveis, aí fica se perguntando: meu Deus, onde foi que eu errei? Errou porque construiu no psicológico educativo daquela criança o quê? Que ela é tudo que não presta. Aí você pega uma criança, como por exemplo o modelo americano. Criança com 5 anos já lê um livro inteiro de 400 páginas, certo? Quando ele está com 20 e poucos anos, é um excelente profissional, certo? Bem sucedido, top. Por quê? Porque foi criado com princípios certos, entendeu? Lendo, educado, sabe? Então há uma diferença muito grande, meus amigos, né? Sim. Misericórdia, né? Sei, tudo, terrível. Aí, como aquilo foi errado, no lugar que eu acho assim, o pior é do ser humano, quando a pessoa é ruim, a pessoa fica triste, as pessoas têm de ajudar a achar que você está certo e ela está errado, porque o seu erro da pessoa parecida. Mas acho que todo mundo tem seus erros. Todo mundo é certo e errado. Divulgado, né? Aí as pessoas têm de diagnosticar que não usuário de droga. Rotula também. Problema do rótulo, né? Terrível. Aí a menina vai dar lá no erro e tal, e ela já namorava e tudo. Eu sei. Aí ela saiu de casa, começou a trabalhar na casa e hoje ela disse que tem nojo. Eu sei. Ela daquele jeito O reflexo dos irmãos, os maus tratos dos irmãos, fez com que ela tenha uma figura de um homem, de uma coisa ruim. ruim, isso é errado, né? Então, Eu sei. muitas das pessoas, até nas igrejas, como a nossa vida, e muitas pessoas
pessoas tendem a ver a pessoa ali no erro, no lugar de ver que vamos conversar, não é passar a mão, é a entender, porque todo mundo está sujeito a errado. Verdade. Todo mundo está certo em alguma coisa e está errado em alguma coisa. A pior é uma pessoa, é achar que está errado ali você prejudicar. Quando você aponta o dedo para uma pessoa, você está se marcando, você está falando da pessoa que dela. É verdade. É verdade. Uma Uma coisa ruim também é quando você levanta a moral de um filho e diminui o outro na frente dele. É terrível, não façam isso, certo? Porque conserte-se de alguma forma se estiver acontecendo isso. Não faça essas diferenças. Uma coisa que mãe sempre ensinou, sempre mostrou pra gente, é quando comprava uma coisa para um, comprava para o outro. Do mesmo jeito, talvez de cor diferente, mas a mesma coisa. Por quê? Porque isso não gerava inveja nenhum dos dois. Tem que ser, quando eu saio na rua, quando a Helena diz, não, vou comprar isso aqui para... A Helena diz, vou comprar para a Zafra. Eu disse, lembre-se, você vai ter que comprar para o grande também. Vai comprar para o Caleva, tem que comprar para a Zafra. Porque quando eu chego em casa, eu sei, cadê o meu? Aí vai se sentindo diminuído. Infelizmente, gente, é ser humano. O psicológico dele vai trabalhando para baixo. Então a gente tem que sempre estimular os filhos do mesmo jeito. É inteligente, são pessoas diferenciadas, né? Tem um perfil, um estilo diferente, mas são filhos e têm inteligências diferenciadas, mas são inteligentes. Não existe ninguém burro, gente. Existem pessoas traumatizadas, foram bloqueadas por má educação. Existem pessoas que têm a mente preguiçosa, mas ninguém é burro. Se trabalhar essas pessoas, elas são bem-sucedidas na vida, qualquer pessoa, viu?